Política. Bruno Silva, cientista político aqui com a gente. Bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Tudo certo, Bruno. Começando aqui com um olhar para o município de Campinas, mais especificamente para a Câmara, que concentra hoje uma agenda de debates, misturando um pouco de gestão pública, tem cultura, segurança, infraestrutura, mas que a gente sabe que de alguma forma reflete no dia a dia da cidade. Então, só para contextualizar, né? No plenário, hoje, os vereadores analisam um projeto que prevê a gratificação para os agentes da Defesa Civil para reconhecer a atuação em situações de risco, como enchentes, eventos climáticos extremos. A gente sabe que é um tema sensível, né, Bruno, num cenário de mudanças climáticas e recorrentes alertas meteorológicos, mas também está em discussão a proposta que altera regras dos estudos de impacto de vizinhança, que é um instrumento usado para medir os efeitos de grandes empreendimentos sobre trânsito, serviços públicos e a vida também nos bairros. Isso que está na pauta oficial de hoje à noite. Essas das gratificações já vinha sendo, inclusive, discutida em outras pautas, né? Já vinha, Sandra, essa na verdade é a segunda votação, que tudo indica também tende a ser aprovado, porque é um tema de relativo consenso, né? Se há margem, portanto, para você poder fazer essa gratificação para esses profissionais, mediante as condições que estão ali definidas no projeto, acho que faz total sentido, até porque nós sabemos que hoje em dia trata-se principalmente de profissionais que são muito demandados em diversos momentos, né? Agora no frio, talvez um pouco menos, vamos dizer assim, do ponto de vista dos desastres climáticos, né? Talvez a Mas do seca, ponto de né? vista a seca, né? Enfim, mas do ponto de vista de quando nós estamos ali no verão, como nós passamos recentemente, as chuvas, quedas de árvore, tudo aquilo que acaba acontecendo, aí traz prejuízos muito maiores, né? E exige muito mais da Defesa Civil. É claro, se tiver um planejamento urbano, Sandra, que consiga caminhar de mãos dadas com essa lógica da Defesa Civil, obviamente que os impactos tendem a ser menores. O problema é que a gente sabe, no Brasil a gente está sempre correndo atrás, né? Não é só em Campinas, né? Mas no Brasil a gente está sempre correndo atrás do problema da ocasião do dia a dia, né? A nossa capacidade de programar, projetar para médio, longo prazo, grandes obras, grandes ações, é cada vez mais difícil, né? Tá todo mundo tentando apagar o incêndio do dia, o que faz com que o papel desses profissionais seja ainda mais relevante, infelizmente, Uhum. porque eles poderiam ser relevantes sobre outro ponto de vista, de orientar para previamente evitar os problemas, né? Sim. E aí eu citei a área cultural porque hoje tem o debate que ocorre na Comissão de Constituição e Legalidade, promovendo uma audiência pública para discutir mudanças no ingresso no quadro de músicos, né, estrutura da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. É um tema aí que envolve a segurança jurídica, basicamente, né, como um planejamento também administrativo, pensando na preservação da qualidade artística do principal corpo musical, né, da cidade. E esse debate ganha um capítulo também fora da Câmara, né, não hoje, mas amanhã, que o prefeito Dário Saad vai participar de uma coletiva para anunciar esse novo maestro da orquestra, o regente Evandro Maté. O anúncio vai ser logo pela manhã, no Paço Municipal, para marcar esse passo aí de reorganização futuro artístico da orquestra. Mas aí são o linkamento de hoje para amanhã nessa questão também, Bruno. Sim, também é outro tema importante que não só é essa pauta específica que tem a ver com a orquestra, mas acho que toda vez que nós temos um direcionamento do legislativo pensando em incrementando as políticas de cultura, isso tem que ser muito bem visto, né, Sandra? A gente sabe que cultura, infelizmente, de maneira geral, é um tema que acaba passando, principalmente pela sociedade, quase que em segundo plano, né? E veja, é até um paradoxo, porque às vezes a pessoa pensa a cultura só como aquilo que é ofertado ali para nichos específicos da população e não é bem assim, né? Cultura é o que nos movimenta de maneira geral em toda a cidade. Vamos lembrar que na última semana nós estávamos debatendo aqui nesse mesmo espaço sobre a importância de repensar essa ocupação do centro, que tipos de estímulos devem ser dados a fim de que essa ocupação possa vir a ocorrer, o que a prefeitura teria que investir para permitir e tornar áreas mais atrativas. E o que a gente mais vê no mundo, na realidade, Sandra, é um movimento contrário ao que se vê muitas das vezes do Brasil e nas nossas cidades, que é um movimento de você valorizar os patrimônios históricos, valorizar os patrimônios culturais, os patrimônios arquitetônicos, permitir com que isso se converta também em circuitos culturais acima de tudo. Então imagina, a música ela é central,
ter uma orquestra municipal é fundamental. Isso permite socialização musical, isso permite desenvolvimento de habilidades, despontar talentos, projetos que são projetos que integram para poder não só permitir com que crianças, às vezes, venham, se interessem pelo tema, se socializem, enfim, tem múltiplos impactos, essa que é a verdade. Mas acho que o tema central e a questão central, cada vez mais a Câmara deve se apropriar, é de pensar a cultura como esse mecanismo complexo e que permite, portanto, diversas atividades, que pode beneficiar economicamente, que pode beneficiar a toda a população através de ofertas de espetáculos, exposições, visitações, enfim. Então, acho que pensar essa cultura de maneira multidimensional é o que gera valor, inclusive, agregado para o município como um todo. O problema é que, de novo, às vezes isso está num debate tão raso, está numa coisa tão pequena que a gente não consegue avançar para aquilo que precisa. Isso quando não a cultura é alvo de debate muito mais em virtude de certas convicções ideológicas dos atores políticos do que olhando para todo esse universo que eu estou fazendo referência aqui, que traz impacto econômico, que traz impacto social e que gera também integração dos sujeitos à vida na sociedade, né? Muitas Uhum. cidades abandonando cada vez mais esses investimentos ao invés de ampliá-los, né? E alguns até se orgulham. Olha, esse ano, geralmente na época do carnaval a gente fala muito isso, né? Ah, olha, esse ano o carnaval não vai receber recurso, que eu vou direcionar recurso para comprar ar-condicionado, para fazer investimento nas escolas, na saúde, né? Faz essa política rasteira, meio populista, ao invés de enfrentar o tema e discutir. Veja, como nós podemos repensar a ocupação desses espaços, como nós podemos reaproximar as pessoas dos equipamentos públicos culturais dentro do município, valorizando uma orquestra, por exemplo. Uhum. Quantas e quantas cidades não tinham as antigas bandas marciais, né, Sandra, queridos ouvintes, que Uhum. também integrava a comunidade, funcionava como uma extensão escolar. Então, acho que é hora de retomar o debate olhando para frente, não olhando para essas picuinhas ideológicas, né? Sim. E aí um outro tema que está também em andamento é a política de prevenção a enchentes, né? Então a comissão que faz essa análise das ações discute também o andamento das obras dos piscinões, a medida para tentar cobrar prazos, a execução, as intervenções, né? Depois de mais uma temporada de chuva, a gente percebeu os transtornos da população. A própria administração veio para falar do adiamento de algumas obras, porque a necessidade de ter outros serviços sendo realizados. Então, é um monitoramento necessário aí por parte da Câmara também, para não deixar o negócio degringolar, né? Desandar. Isso tem uma finalidade fiscalizatória que é importante, não só a questão dos piscinões, mas acho que em Campinas, de maneira geral, todas as obras de impacto infraestrutural, né? Acho que isso tem que passar pelo crivo, sim, do Legislativo, tem que cobrar, definindo as metas para cada programa e observando se, principalmente, cronogramas de execução, eles estão em ordem, Sandra. Acho que esse é um dos principais problemas que nós temos hoje, né? Os governos agora vão chegando cada vez mais nessa época de eleição, então, assim, passa, às vezes, representando o governo federal, governo do estado, secretário Uhum. disso, ministro daquilo, anuncia milhões daqui, bilhões dali, mas quem faz de fato o acompanhamento ou deveria fazê-lo no dia a dia e cobrar com que os cronogramas sejam cumpridos, os investimentos cheguem no momento certo, é principalmente o Poder Legislativo, porque Campinas, por exemplo, padece de um mal que a gente já falou várias e várias vezes, né? Até lembro agora do Felipe Pereira, que está no seu período de férias aí, que está sempre brincando, está irritado sempre, né? Com a questão das entregas que demoram muito, ou com prazos que vão se tornando tão flexíveis de obras, que quando a gente vai ver, às vezes já passaram 6 meses, um ano, e aquilo não foi entregue. Então acho que é aí que a Câmara tem que pegar mais no pé, como diz no português claro, né? Principalmente por parte das empresas que foram contratadas para executar o serviço, a despeito de onde vem o recurso, independente se é verba federal, se é verba estadual, se é um compartilhamento de responsabilidades entre município e União, município e Estado, tem que ficar em cima para entregar. O que não dá é essa cultura que às vezes acontece por parte de algumas empresas quando celebram contratos com o poder público, de ficar nessa lógica de aditivos eternos, prazos que nunca são cumpridos. É por isso que a Câmara tem que ser atuante fiscalizatória, Sandra. Bruno, obrigada pela análise do dia. Seguimos aí ao longo da semana. Seguimos ao longo da semana. Um abraço forte para você, para todos os nossos queridos ouvintes aqui. Excelente quarta-feira e até amanhã. Até.